Oi, pessoal, eu sou a jornalista Fernanda Zaffari, esse é meu canal no YouTube. Aqui você sabe, tem informações direto de Londres, do Reino Unido e pitadas também na Europa. Essa semana foi uma semana de muitos conflitos, voltaram os incidentes, né, um clima de tensão na Irlanda. E por isso é uma situação que as pessoas tentam entender, afinal, por que tem duas Irlandas, qual é o histórico desses conflitos, se falou tanto na época do Brexit, né? Então é isso que a gente vai entender agora para você saber o que está acontecendo por lá, por que tem essas tensões. Mas não se esquece, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo. E eu vou chamar já o meu convidado, que é o Bruno Biazeto, que mora no Canadá, é historiador. Tudo bom, Bruno? Tudo bem, Fernando? Uma alegria estar participando contigo aqui mais uma vez. Bruno, então vamos começar do começo, né? Afinal, por que nós temos a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, e a República da Irlanda, que está no bloco europeu? É muito engraçado, Fernanda, porque a questão é muito complexa, mas como ela começou é bem simples. No final dos anos, né, 1500, a Inglaterra queria colonizar a Irlanda, né, dominar e colonizar a Irlanda a qualquer custo. Então a rainha da época, a rainha Elizabeth I, famosíssima, que expulsou os espanhóis, que seguiu adiante com a reforma protestante, etc, etc, que tem 2 filmes maravilhosos sobre ela, inclusive aí né, Elizabeth era de ouro. Ela tomou uma decisão muito interessante e de grandes consequências. A Irlanda, a ilha da Irlanda inteira era católica, e ela resolveu montar uma colônia de protestantes no norte da Irlanda, como uma forma de sedimentar apoio, né? Como uma forma de sedimentar apoio para o governo dela e para o reino da Inglaterra. Então, vários ingleses ocuparam o norte da Irlanda e implementaram o protestantismo lá. A partir desse momento, surgiram 2 Irlandas. O núcleo irlandês do norte, que era composto por ingleses, protestantes, e o resto de todos os irlandeses, os originais da ilha, católicos. E desde assim a coisa se formou e desde então segue assim até hoje. Bom, Bruno, é complicado porque tem vários momentos, né, como você falou, mas depois, né, quem tem uma memória mais recente, houve muitos conflitos na região até que foi feito um acordo de paz, né, nos anos 80. E é isso que eu quero que você explique agora, porque é desse acordo que a gente está tendo os reflexos diretos também agora em relação ao Brexit, né? Exatamente, Fernando. A gente tem uma situação que ela é bem interessante, porque é sempre bom lembrar que a Irlanda é um fascínio que a Inglaterra tem em termos de domínio e conquista desde 1200. Então, esse drama da Irlanda ele já tem pelo menos 800 anos. Então, é uma coisa que dura já há muito tempo e que vai seguir dessa forma, eu acho, por algum tempo. O fato é que daí a Irlanda católica, o Eire, que a gente chama de Eire, né, que hoje é um país independente que está dentro da União Europeia, ele conseguiu a sua independência em 1923, depois de mais ou menos uns 5 anos de guerra civil contra o governo inglês. Né? Então a Inglaterra foi capaz de manter a Irlanda unificada, não é, por 500 anos, né, sob seu comando, né, dando benefícios para esses protestantes no norte, enquanto aqueles outros, os chamados do sul, os católicos, né, que são 2/3 da ilha da Irlanda, né, viviam em condições muito precárias. Né? Quando a gente tem, então, a independência da Irlanda, onde o acordo foi que, em 1923, onde a do norte permaneceu ligada à Inglaterra por ser protestante, por essas ligações históricas com esses colonos que eu comentei por aqui, né? E daí se formou o governo católico, né? Lá embaixo, na Irlanda normal, né? Como a gente diria assim, na Irlanda grande, né? Não na Irlanda pequena. Né? Então tem uma Irlanda grande católica e uma pequena protestante. Os conflitos iniciaram, então, daí nos anos 70 e 80, principalmente, porque daí, dentro da Irlanda do Norte, que pertence à Inglaterra e que é de maioria protestante, vários católicos ficaram lá dentro ainda. E esses católicos se uniram com grupos terroristas da Irlanda grande católica
para tentar promover uma separação ou uma união, não é, das duas Irlandas. Então ficou esse jogo de gato e rato, esse enorme cabo de guerra entre os dois lados, né, que são os irlandeses católicos e os irlandeses protestantes que habitam a Irlanda do Norte. Então isso é um problema, porque quando as duas se separaram em 23, os dois governos não conseguiram colocar todos os católicos para a Irlanda, que ficou católica. A gente ficou com núcleos protestantes. Sim, não conseguiram. Não, a separação foi territorial e não foi só católicos para um lado, os protestantes para o outro. Né? As tensões em relação a isso e as divisões continuaram. E aí a gente teve todos aqueles conflitos nos anos 70 e 80 com ataques terroristas, porque existia um grupo terrorista católico imenso chamado IRA, né, que tentava dar apoio a esses católicos que moravam na Irlanda protestante do Norte, com a esperança de que esses bairros católicos, esses núcleos católicos, se juntassem a essa Irlanda grande à força. Só que aí a Inglaterra achava que, como a Irlanda do Norte pertence à Inglaterra, a Inglaterra achava isso uma intromissão absurda no seu território e não queria aceitar isso de jeito nenhum. Então, esse cabo de guerra, na verdade, entre irlandeses católicos e protestantes, dentro da Irlanda do Norte, né, acabou gerando essa situação, né, peculiar, que na verdade virou depois uma guerra muito maior entre IRA, esse grupo irlandês terrorista, católico, versus o governo inglês, que não queria abrir mão daquele território do Norte de jeito nenhum, porque sentia que tinha um compromisso histórico com aqueles protestantes que lá estavam há 500 anos. Então, tá, Bruno, e como é... Tá, e aí vamos avançar, claro, a gente tem as músicas do U2 aí também para as pessoas terem um pouco da cultura pop em relação a isso, né? Eu me lembro disso na televisão, pequena, né, acompanhando esses episódios, mas como é que foi feita a paz, né? Esse acordo que foi costurado tão delicadamente e que é esses efeitos aí que a gente tem agora. O que interessa, né, Fernanda, como tu disse, é justamente o acordo de paz que vai ser selado em 98, não é? O chamado Acordo da Sexta-feira Santa, né? E é muito importante esse acordo porque ele só foi possível porque em 92 foi assinado o Tratado de Maastricht, né, que criou a União Europeia. E nessa criação da União Europeia estava lá a Irlanda e a Inglaterra. Então começou a acontecer uma aproximação natural de comércio, de território livre, né? Então o Tratado da Sexta-feira Santa de 98, que encerrou, onde o IRA disse: eu não serei mais uma organização criminosa ou terrorista, eu vou virar um partido político e vamos tentar administrar o que dá. Na verdade, esse acordo só foi possível porque os dois países, a Inglaterra, que é dona da Irlanda do Norte, e a Irlanda Católica, faziam parte de um guarda-chuva maior, que é a União Europeia. Então, tu tinha liberdade de comércio, liberdade de ir e vir, liberdade de trânsito. O que isso significa na prática? Se tu é um católico ameaçado na Irlanda do Norte, sem drama nenhum, tu podia te mudar para a Irlanda Católica, sem grandes problemas, não havia fronteira. E tu sentia que tu, digamos, eu sou um comerciante irlandês católico na Irlanda do Norte, cercado por protestantes. Muito simples. Agora eu faço meus negócios com a Irlanda normal católica também. Eu não tenho mais que lidar com os protestantes no dia a dia. Os protestantes, me sinto, não quero fazer negócios com a Irlanda Católica. Sigo fazendo meus negócios com a Inglaterra. Então, esse fim dessa fronteira física entre a Irlanda do Norte protestante e a Irlanda Grande Católica foi o que fez possível esse acordo de paz. E desde que isso foi feito, existe apenas progresso e pacificação. Até que aconteceu uma coisinha chamada Brexit no meio do caminho. Pois é, na época do Brexit se falava tanto, todo mundo dizia assim, essa novela das Irlandas, mas todo mundo, todos os políticos, todas as lideranças que participaram desse acordo de 98, alertavam e diziam, não mexe, não faz isso, porque nós vamos ter problema, é uma situação muito delicada. E aí diziam que eram pessimistas. O que a gente está vendo agora é que o Brexit saiu, há um acordo temporário ali na região das Irlandas, mas que tem que ser implementada, tem que ter uma fiscalização, né? Tem que ter um controle alfandegário.
e aí começaram esses protestos, que a gente já tem violência contra a polícia, há uma tensão na região, né, Bruno? Sim, você acha que isso pode ter consequências? Acho que pode ter muitas consequências. Primeiro, porque apenas agora nós vamos começar a ver os efeitos totais do Brexit. O Brexit foi o que eu chamo, adoro essa expressão, né? O Brexit foi um jogo do contente feito por várias lideranças britânicas, né? Principalmente inglesas, né? Que realmente acreditavam que tudo de ruim que existia na Inglaterra estava associado à União Europeia, e também a ideia de que a Inglaterra sozinha voltaria a ser a grande Inglaterra imperial vitoriana. Então, uma mistura de nostalgia com falta de informação, com oportunismo político, acabou gerando esse negócio. Eu sempre gosto de enfatizar: a União Europeia é uma instituição cheia de defeitos, mas a Inglaterra, trabalhando dentro da União Europeia, fazia a União Europeia melhor. Dito isso, o problema é que todo mundo acreditou que não, é do interesse de todos, que afinal de contas todo mundo é a favor do acordo de paz, então nós vamos arrumar instrumentos práticos que vão fazer com que a fronteira seja uma fronteira, digamos assim, né, traduzindo grosseiramente a expressão do inglês, que eles estão dizendo é frictionless, né, uma fronteira lisa, né, e de fácil acesso. Sai a Inglaterra da União Europeia, acontece o óbvio. A fronteira não é lisa, não é de fácil acesso. Existem questões relacionadas, né, à entrada de produtos, principalmente gêneros alimentícios, que possuem padrões de higiene diferentes, padrões sanitários diferentes. E, obviamente, começou agora a acontecer o grande problema. Como a Irlanda tinha, a Irlanda do Norte e a Irlanda Grande, que eu digo católica, eram parte de uma coisa só na União Europeia, os produtos circulavam entre elas com facilidade. Produtos vinham da Inglaterra para a Irlanda e vice-versa. No que a fronteira agora virou uma fronteira fechada de fato, de países distintos, os países agora não têm esse comércio fácil. E no que o comércio ficou dificultado, até tu modificar tuas cadeias de produção para de onde tu tira os teus produtos, ocorre falta de produtos, ocorre aumento de preços. Isso gera problema econômico. E problema econômico, como a gente sabe, gera instabilidade política. E instabilidade política num lugar que tem pelo menos 600 ou 500 anos de lutas políticas fraticidas, acender o barril da pólvora de novo é uma péssima ideia. E o pior de tudo não é tu acender o barril de pólvora, é que os responsáveis por lidar com essa situação, que são o governo da Irlanda católica, a União Europeia e o governo da Grã-Bretanha, não tem a menor ideia de como eles vão resolver isso, nem a médio prazo. Bruno, obrigada pelas tuas explicações, pela aula de hoje. Tenho certeza que a gente vai voltar a falar sobre isso, porque eu estou acompanhando bem aqui de perto. É impressionante, assim, a gente está vendo algumas movimentações, mas o governo aqui não está conseguindo lidar, né? Achou que ia conseguir apaziguar a situação em uma semana, mandando um dos ministros, mas parece que realmente quem vai ter que chegar lá e sentar com autoridades é o primeiro-ministro, que ainda não foi, o que também é um pouco inacreditável. Quem quiser acompanhar outras informações aqui, tem outras aulas do Bruno Beazeto aqui no canal, sobre outros assuntos, sobre família real, olha, muita coisa bacana. Então, não esquece de se inscrever, compartilhar e acompanhar aqui o canal.